país. Muitos nos Estados Unidos compreensivelmente comparam isso a Jim Crow. O primeiro-ministro da Rodésia, Ian Smith, declarou que nunca apoiaria o governo da maioria negra no país, nem em 1000 anos. O governo estava tão comprometido com o governo da maioria branca que iria convocar todo homem branco de 38 anos para o exército para travar uma guerra sangrenta contra os combatentes da libertação negra, em vez de fazer concessões a eles. No entanto, nenhuma quantidade de recrutamento poderia mudar a realidade de que este país não pertencia nem nunca pertenceu aos brancos. Eles apenas o ocuparam. Reconhecendo que um governo liderado por brancos na África Austral nunca duraria, em 1979 o governo da Rodésia pressionou os combatentes negros pela liberdade a um acordo chamado Lancaster House Agreement. É uma tentativa de salvar alguma aparência do poder branco. O Lancaster House Agreement reservou assentos parlamentares para brancos e, em vez de simplesmente devolver as terras roubadas aos seus legítimos proprietários, estabeleceu um absurdo sistema baseado em marcação chamada willing buyer, willing seller, ou seja, comprador disposto, vendedor disposto, onde o governo do recém-nomeado Zimbábue teria que comprar suas próprias terras dos fazendeiros brancos usando moeda estrangeira. Consegues imaginar isso? O valor da terra seria determinado por empresas imobiliárias estrangeiras pertencentes a esses mesmos fazendeiros brancos. O recém-eleito presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, que se tornou um líder proeminente na luta de libertação, tentou aderir ao acordo Lancaster, mas o progresso foi lento. Durante a maior parte desse tempo, as potências ocidentais elogiaram Mugabe como uma espécie de força razoável e moderada por aceitar o acordo. Mas, mesmo uma década após o fim da guerra e a queda da Rodésia, os brancos ainda controlavam a grande maioria da terra. Veja, em 1998, estimava-se que 95% da economia pertencia aos brancos ou investidores estrangeiros. Muitos veteranos da Guerra da Libertação estavam ficando cansados de esperar. Afinal, eles já haviam arriscado suas vidas por esta terra e estavam começando a sentir que toda aquela luta pela independência havia sido em vão. Os veteranos de guerra começaram a ocupar as fazendas brancas por conta própria e Mugabe então deu aos veteranos o apoio do governo. Em resposta direta a essa política, o Congresso dos Estados Unidos aprovou seu primeiro conjunto de sanções contra o Zimbábue, congelando o crédito do país. Nos próximos 21 anos, os Estados Unidos, a União Europeia e o Canadá continuaram punindo repetidamente o Zimbábue, pelo que explica a retomada de suas próprias terras. A última rodada de sanções é apenas uma continuação dessa história de neocolonialismo. Após uma viagem de 2 semanas ao Zimbábue, o relator especial da ONU sobre sanções escreveu um relatório pedindo aos vários países que sancionam o Zimbábue que suspendam essas medidas devido ao efeito devastador que tiveram no país. O relatório descreve um país incapaz de se desenvolver porque as sanções financeiras contra ele impediram o acesso ao crédito e ao comércio no mercado internacional. O relatório afirma que as restrições financeiras impedem o Zimbábue de importar novas tecnologias e peças de reposição, o que tornou obsoletas grandes partes da sua saúde, transporte, energia, água e outras infraestruturas críticas. Essas políticas criaram uma crise de insegurança alimentar, com mais de 7 milhões de zimbabueanos passando fome. É um país de 15 milhões. As sanções contra as empresas estatais do Zimbábue privaram o Zimbábue das receitas necessárias para financiar serviços essenciais. No total, estima-se que as sanções tenham privado o Zimbábue de mais de 100 bilhões de dólares em ajuda e empréstimos desde 2001. Isso é 4 vezes maior que o PIB do país. Agora, as pessoas no Zimbábue não têm acesso a necessidades básicas como comida, água e saneamento, saúde, educação, entre outras coisas. Os Estados Unidos impondo sanções ao Zimbábue, onde milhões de pessoas sofrem por causa disso, apenas por retomar suas próprias terras do supremacista branco britânico, é algo preocupante. A mídia ocidental ainda demoniza o Zimbábue como um país aparentemente racista contra os brancos por ter expropriado as terras que roubaram. Eles zombam o Zimbábue e a reforma agrária, dizendo que foi isso que tornou o Zimbábue pobre, deixando de fora qualquer menção às sanções esmagadoras destinadas a estrangular a economia do Zimbábue. Os governos ocidentais adoram falar sobre o respeito aos direitos de propriedade. E por que esquecemos de falar de toda a sua estrutura que tem como premissa o racismo, o roubo e o colonialismo? É óbvio que o verdadeiro direito é o direito do povo africano de reclamar a posse do que sempre foi seu. Então vamos ser claros, não se trata de direitos humanos ou corrupção. Nunca foi. Seja a Conferência de Berlim, as sanções contra o Zimbábue, a guerra na Líbia ou a expansão do Africom. Sempre se tratou de punir qualquer país africano que desafie as potências ocidentais. Não esqueça de dar like a este vídeo.